O Bloco de Esquerda encontra-se neste momento numa situação particularmente debilitada. Neste momento tivemos a notícia de 60 militantes saírem do Bloco. Eu ainda li um tweet interessante e engraçado de pessoas a dizer que só não sabiam era como é que o Bloco ainda tinha 60 militantes. Não sejam assim, não sejam desagradáveis com o Bloco. Vamos ver esta notícia, saber exatamente quais é que são as divergências que causaram esta saída, desde logo porque há figuras históricas a sair do Bloco e inclusive é um dos grandes representantes do Bloco que saiu e era parte da liderança da lista para as legislativas, salvo erro, uma coisa assim deste género, um representante, alguma coisa do género. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, a saída de 60 militantes do Bloco abala a direção. A direção responde e aponta divergências sobre a Ucrânia. Após a demissão coletiva de um grupo de históricos do partido, o secretariado do Bloco lamenta a decisão e considera que as diferenças políticas se arrastam há vários anos, incluindo em relação ao apoio ao povo ucraniano. Eu não creio que seja este o caso, até porque as palavras utilizadas pelos históricos não remetem nada a esta discordância com a direção à questão da Rússia com a Ucrânia. Não me parece que seja esse o caso. E explico porquê. Eu li frases de tal maneira fortes a dizer que estas figuras basicamente teriam alegado que o bloco destas pessoas já não existe. Ou seja, esta frase não transmite uma discordância circunstancial em relação a um assunto de política externa ou de geopolítica do cenário internacional. Esta frase transmite, pelo menos para mim que estou de fora e para outras pessoas que possam interpretar essa notícia, transmite uma discordância de fundo sobre uma ideia de partido que já não existe. E isso é muito mais profundo do que uma discordância de política externa que, segundo os próprios, esta velha guarda que saiu do Bloco, dizem que esta discordância já existia há muito tempo. Ou seja, eles acharam por bem manter-se no Bloco apesar desta discordância de um conflito que já dura há mais de 4 anos, salvo erro, e quando levamos em consideração isso, percebemos que agora houve um corte precisamente porque dizem que o Bloco destas pessoas já não existe. Ou seja, houve uma mudança de tal maneira estrutural que está a levar a um êxodo de militantes. Eu confesso que não sei quantos militantes é que o Bloco tem neste momento, não serão assim tantos, levando em consideração que é um partido que tem, enfim, não sei, meia dúzia de votos, portanto a coisa não há de ser muito positiva. Mas estas divergências parece haver aqui uma discordância de fundo e a velha guarda do Bloco está a abandonar. A direção do Bloco reagiu esta terça-feira à saída de 60 militantes, entre os quais figuras históricas como Mário Tomé e o ex-deputado Pedro Soares, lamentando a decisão e defendendo que as divergências entre as partes já eram conhecidas há vários anos, e é verdade. Isto qualquer pessoa de fora sabe que o Bloco nestes temas era um bocado um saco de gatos. Em comunicado, o secretariado do partido afirma que os elementos do grupo Convergência têm vindo a sair parcelarmente do Bloco de Esquerda numa decisão programada e repetidamente anunciada na comunicação social. Segundo a direção bloquista, as diferenças políticas manifestam-se desde há muito, destacando entre elas a crítica da oposição solidária do Bloco com o povo ucraniano, vítima da invasão de Putin. Apesar da ruptura, a direção garante que espera voltar a encontrar estes antigos militantes em lutas fundamentais da esquerda. E agora vamos ver aqui o que é que o grupo diz, porque é como eu vos digo, isto é o que dá indícios, pelo menos no meu entender, de uma fratura muito mais intensa no Bloco do que uma mera discordância em relação ao cenário internacional ou a questões geopolíticas. Estamos a falar de uma coisa de natureza ideológica base. E isto acaba por criar aqui uma tensão interessante do ponto de vista da ciência política, que é, parece-me, essencialmente, que o Bloco incorporou estas narrativas e estas agendas políticas da nova esquerda. A nova esquerda, basicamente, que foi uma esquerda tendencialmente woke, este consenso progressista que unia as várias forças políticas, mas eu nem vou falar do cenário político português como um todo, vou apenas falar do Bloco. E esta nova esquerda tinha particularidades interessantes, que é, abandonou o tão conhecido proletariado, ou seja, decidiram agarrar-se a classes médias altas, na medida em que representavam as suas supostas dores, questões de pronomes. A pessoa comum não tem problemas do ponto de vista dos pronomes. A pessoa comum tem uma renda para pagar, contas ao fim do mês, tem que comer, tem que pagar a luz, o gás, etc. E tem que sobreviver, tem que ter capacidade de prosperar. E há um certo
um certo abandono do proletariado que foi ocupado pelos partidos nacionais populistas, em que este consenso progressista que eu menciono frequentemente, e que é uma expressão que eu acho que se adequa para descrever pessoas que da esquerda ao centro-direita concordam de base em determinados chão comum que acabou por ser criado ao longo dos anos, e quando percebemos que estas pessoas têm aqui esta cisão no partido, esta cisão tem uma realidade inerente de ciência política, que é a realidade desta esquerda, esta esquerda mais recente, que acabou por abandonar o proletariado, e aliás até criar um certo tom paternalista para com o proletariado, como os próprios lhe chamam, que é basicamente esta ideia de que são estúpidos. Nós temos aqui uma agenda liberal, porreira, progressista, ótima. Vocês têm que aceitar e deixar de ser broncos. Basicamente é isto. E depois abandonaram a classe baixa, o proletariado, como eles lhe chamam, basicamente porque decidiram pegar em determinadas classes médias altas e nas suas causas elitistas. Porque isso é... reparem, uma pessoa que fica, sei lá, de cama ou que precisa de tratamento psiquiátrico porque alguém lhe trocou os pronomes, isso claramente que não é um problema da classe média baixa. A classe média baixa tem um problema precisamente com a representação dessas classes. Ou seja, a classe média baixa, mais a classe baixa, tem um problema com a desindustrialização, porque muitas dessas pessoas tinham postos de trabalho na crescente industrialização. Essa pessoa comum tem um problema em ser taxada precisamente por carros antigos. Ou seja, os carros antigos agora têm que pagar um determinado imposto, única e exclusivamente porque são antigos e não são elétricos e não são modernos, etc. Os agricultores, que também são uma parte essencial de qualquer país, a ser brutalmente penalizados pelas agendas desta nova esquerda e deste consenso progressista. E depois tem uma esquerda antiga. E a esquerda antiga diz o seguinte: meus amigos, vocês alucinaram todos. Há homens e há mulheres, e nós temos que representar o proletariado que está a ser oprimido pelo grande capital, etc. E atenção, eu não desprezo o diagnóstico de pessoas que dizem que o capital transnacional tem um poder nos países, desde logo através do endividamento. Eu, enquanto nacionalista, tenho esse tipo de preocupações. Agora, é preciso compreender que uma grande parte dos problemas parte do Estado Central neste momento. Carga fiscal, não só sobre os combustíveis, como também sobre o rendimento, e depois Estado, por exemplo, o Estado da União Europeia, vamos chamar-lhe assim, que tem prejudicado brutalmente as classes baixas, e as pessoas sentem isso no seu dia-a-dia. E depois tem aqui... O grupo diz que o nosso bloco acabou. Horas antes, um grupo de 60 militantes anunciou a saída do partido, alegando que o projeto político com que se identificava deixou de existir, sem pena, dadas as circunstâncias expostas, mas lamentando o fim de um projeto que se designava a unir amplos setores da sociedade por uma alternativa contra a hegemonia neoliberal, tendo como horizonte a radical transformação da sociedade. Deixámos de ser bloquistas porque o nosso bloco acabou. Ou seja, isto é muito mais profundo do que alguns mídias tradicionais querem transparecer. Esta ideia de que, bom, eles saíram porque aqui a questão geopolítica e o palco internacional é de tal maneira decisivo que a posição sobre a Ucrânia e sobre a Rússia criou a cisão dentro do bloco. Não é isso que os 60 militantes dizem. O que os 60 militantes dizem é o seguinte: meus amigos, nós tínhamos aqui um partido, isto era o partido, e este partido tinha esta natureza. E esta natureza já não existe. E já que a natureza do partido no qual eu faço militância não existe, eu decidi abandonar o partido. E, portanto, transcende imenso a questão geopolítica. E por isso é que eu acho que esta cisão é muito mais grave do que parece. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MPU aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.